aos vossos olhos. Servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Você pode profetizar essa palavra nesta noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer mais lindo, amados? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, nós iremos, irmão, muito além. Você vai estender a sua mão para onde você mora. Se a sua casa ficar aqui, você estende a sua mão assim. Se fica ali, você estende para lá e vai profetizar esta palavra nessa noite. Vamos lá, estenda a sua mão. Para onde estiver a sua casa. A minha família está em Pontes Carvalho, acredito que a direção é aqui. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus. Amados, já nos diz o Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí diz assim no versículo 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Glória a Deus. E Josué, amados, aqui na palavra do Senhor, ele servia ao Senhor de todo o seu coração. Eu procurei assim identificar melhor sobre a palavra servir. Servir significa viver ou trabalhar como servo. E o salmista já nos diz que devemos servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E foi, amado, que Josué fez. Ele convocou todos os seus líderes, todos os seus chefes, toda aquela multidão de Israel. Porque tinha momento que o povo de Israel adorava o Deus dos amorreus. E tinha momento que adorava o Senhor Deus. E Josué, como servo do Senhor fiel, ele não aceitou, amados, esta proposta do povo de Israel. E ele fez essa convocação. E começou, irmão, a trazer a memória, desde Abraão, desde o pai de Abraão, do seu irmão. Aí começou a relatar a história do povo de Israel, o que Deus tinha feito no meio do povo de Israel, entre aquela família. Eu acredito que o povo naquele momento estava atento àquela palavra fiel de Josué. Aleluia! É como, irmão, que ele reunisse toda a família ali. Acredito que entre aquela grande multidão estava ali filhos, estava ali esposa, esposo, primo, tio, estava a família toda ali reunida. E Josué, amados, o qual nós lemos aqui no versículo 15, ele nos diz: se vos parece mal aos vossos olhos, veja que palavra, servi ao Senhor. Aí diz assim: escolhei hoje a quem se vais. Foi uma palavra dura, irmãos. Não é mais tempo, amado, de brincar, de ser crente. Uma mensagem o qual já escutamos hoje à tarde.
irmãos, de ficarmos cocheando na casa do Senhor. Às vezes estamos na casa do Senhor e já estamos preocupados que hora vai terminar este culto. O Fantástico vai terminar, olha, né, para aqueles que gostam do futebolzinho. Rapaz, os gols, vou perder os gols. Irmão, infelizmente existe crente dessa qualidade aqui nesta noite. Não satisfeito em estar servindo ao Senhor na casa do Senhor com alegria, com a sua família. Eu já percebi, amado, a reverência do povo judeu. Quando eles vão adorar o Senhor, irmãos, é uma reverência, é um silêncio, é só prestando atenção no decorrer da adoração a Deus, aquela oração sincera. Aleluia, louvado seja Deus. E ele começa, amado, dizer no versículo seguinte, no mesmo versículo 15: se o Deus a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz, irmãos, ele traz a responsabilidade para ele, primeiramente. Ele diz, porém eu, falando aqui como chefe de família, aí diz, e a minha casa, ou seja, a minha família, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, eu já vi em várias residências uma placa com essa palavra, com esse trecho: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque, amados, é um motivo de muita alegria para uma família que serve ao Senhor. Porque quando a tempestade vem, todos estão ali reunidos, unidos. Eu me lembro que quando a minha mãe voltou, né, se converteu, e o meu padrasto, e vocês sabem que quando o novo convertido, ele, né, está, né, novo na fé, aquele vigor, aquela bênção. Foi o caso do meu padrasto. E eu estava enfermo, irmãos. E ali, amados, quando eles me viram enfermo na cama, aí o meu padrasto disse assim, olha, vamos fazer oração por ele. E Deus vai curar. E ali, amados, a minha mãe, né, pegou na mão do meu padrasto, estenderam as suas mãos. Eu me senti, amados, tão bom naquele momento. Aquele ambiente tão gostoso, mesmo enfermo, eu ouvindo a oração do meu padrasto, da minha mãe, e eu assim contemplando, que coisa linda, Senhor. É um lar te servindo, porque quando surge uma dificuldade semelhante a esta, nós temos a quem recorrer. É o Senhor. Eu acredito que existem muitos que estão aqui, dentro do seu coração almeja esta vitória, de estar na presença do Senhor, mesmo as lutas, mas sabendo que Deus vai dar a vitória, está no controle de toda a situação. Quer ver outro caso aqui, amados, de uma mulher, que realmente ela servia ao Senhor. Uma mulher que, quando ela chegou ao profeta de Deus, aquela mulher, ela estava arrasada, ela não tinha nada para pagar os seus devedores. Ela chegou praticamente angustiada para o profeta Eliseu. Uma família, irmãos, totalmente em ruína, em destruição. Porque aquela mulher já tinha perdido o seu esposo, e os credores
pais queriam levar os seus filhos. Veja, irmãos, a situação daquela mulher. Mas ela recorreu. Ela chegou ao homem de Deus. Começou a relatar o seu problema. E, irmão, interessante que o seu esposo, ele tinha feito muitas coisas ao Senhor. Porque ela chega assim: olha, tu conheces o teu servo. Ele era temente ao Senhor. Ele era temente a Deus. Como é bom, irmãos. Nós temos que contar, o que apresentar do nosso ente querido, da nossa própria pessoa. Como fez aquele homem que pegou a enfermidade, ele virou para a parede e começou a chorar e apresentou a Deus todas as suas boas obras. Foi o que aquela mulher fez. E o profeta Eliseu disse: olha, o que é que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Aleluia. Isso aí já era suficiente para Deus fazer um milagre. Amém? Já era o suficiente para Deus fazer algo em prol daquela mulher. Aleluias. E aí o profeta disse: olha, faz o seguinte, mulher, vai para a tua casa, pega vaso emprestado, olha, não pouco, mas muito. E assim ela fez. Irmãos, eu imagino, aquela mulher, ela era uma boa vizinha, porque ela conseguiu muitos bons vasos, viu? Muitos vasos mesmo. Se ela não fosse uma boa vizinha, eu vou emprestar vaso a essa mulher. Essa mulher, toda vez que passa na minha porta, nem um bom dia dá a mim. Mas ela tem uma boa convivência com seus vizinhos. E ali ela conseguiu. E daquela, irmão, daquela mesma botija, ela começou a virar dentro os vasos. Aí enchia um, aí viu o filho tal, ela começava a encher. De maneira tal, irmãos, que quando acabou todos os vasos, o azeite parou. Aleluia. Aí na mocidade tem azeite. Nos varões aí tem azeite. Aí no meio dessas mulheres corajosas tem azeite. Aleluia. Oh, aleluia. Talvez você diga assim: só tem um pouquinho, irmãos. Só tem um pouquinho de azeite. O Senhor, Ele vai fazer algo no meio deste azeite. Oh, aleluia. Agora você tem que ter o vaso. Cadê o vaso? Tem vaso aí no meio da mocidade? Tem vaso aí no meio dos varões da senhora? Aleluia. Vá trazendo o vaso, que o Senhor vai encher o teu vaso de azeite. Porque o Senhor é Deus que opera ainda, irmãos. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus o qual trabalha. Até agora, em prol dos seus filhos fiéis. E Ele sempre está, irmão, abençoando a família. Interessante, irmãos, que no decorrer dos dias no qual nós estamos vivendo, quantas ciladas, quanta destruição no meio dos lares. Nós vemos, irmãos, jovens com 14 anos, 13 anos. Não precisa muito mais disso. Já estão presos no crack. Já estão presos na maconha, no álcool. E se você perceber, amados, os jovens, não todos, mas alguns jovens são totalmente diferentes. É uma pincezinha aqui, é uma pincezinha, é na língua, né? Amados, se a gente olhar com os olhos espirituais, isso não está normal. Isso não está certo. E foi, amado, o que Josué fez. Ele convocou aquela nação e começou, irmão, a trazer a memória ao povo de tudo que
Deus tinha feito desde Abraão até os seus dias. Aleluia. Você tem feito isso no seu lar? Você tem chamado a sua esposa, seu filho, seu ente querido? Você tem aberto a Bíblia? Você tem falado de Deus? Você tem, aleluia, louvado seja Deus. Você tem relatado o que Deus tem feito através do seu esposo, da sua esposa, do seu filho? A experiência, ela é pessoal. A experiência, ela é pessoal. Me faz lembrar que quando eu passei alguns dias trabalhando na casa do diácono Abel, uma coisa que eu achava muito lindo era quando de manhãzinha, ele e a sua namorada, a irmã Lídia, sua esposa. De manhãzinha, irmãos, ele pegava uma harpa, ela também, eu acredito que até hoje eles fazem isso. E eu estava lá em cima da laje trabalhando e eu escutava eles louvando ao Senhor. Quando eu estava lá embaixo, todos os dias, viu, irmãos? De manhã cedinho. Lá na cozinha, na casa dele, irmão, quem está na grade, né, tem uma parede que é cheio de buraquinho, com bobó, né, diácono? E a gente vê, irmãos, o cara só vê a cabecinha dos dois. E lá adorando ao Senhor. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Irmão, que coisa linda. E hoje em dia, irmãos, nós, não fazemos mais isso. A começar de mim, irmão. A palavra de Deus, ela tem dois gumes, tanto vai como vem. O costume hoje em dia é que quando pega o café, não se senta mais à mesa, não está junto mais em comunhão. Sabe qual é agora? É pegar o seu pratinho, ligar aquela TV e sentar em frente a ela. Já não existe mais. Claro que não são todos, mas acredito e vou dizer que não vou errar mais de 90%. De 100, 90% fazem isso. Que lindo seria, irmãos, que quando tivesse o alimento na mesa e todos ali em mãos dadas começassem a adorar o Senhor, agradecer pelo pão. Quando forem dormir, a família fazer o culto doméstico e orar ao Senhor e pedindo a proteção dEle para a família. Eu acredito que o Senhor nessa noite, Ele está nos despertando para isso acontecer. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não com tristeza, não com amargura, mas com alegria. Você já prestou atenção nessa palavra? Servir ao Senhor com alegria. É com alegria. E apresentar-se diante dEle com cântico. Aleluia. Para encerrar, irmãos, eu tenho aqui uma história também de um jovem, Gideão. Israel, irmão, estava totalmente destruído. Foi entregue aos medianitas por 7 anos. A Bíblia diz, irmãos, que eles vinham como gafanhoto, irmãos, né? Quebrava todas aquelas colheitas. E estavam totalmente, irmãos, perdido o povo de Israel. Mas estava ali um moço malhando trigo no lagar. E olha que malhar, né? Ele estava no lugar errado, porque no lagar é para se malhar a uva, né? Fazer vinho. Mas ele estava ali como que escondido, malhando trigo. Aí o Senhor chega para Gideão
e começa, irmão, trazer uma palavra de renovo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas ele começa a analisar, mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso acontece comigo, com a minha família? E ele começou, amados, a fazer prova de Deus. Ele preparou um bolo, preparou um cabrito, para saber se Deus realmente estava com ele. Porque não é fácil, irmãos. Em uma situação qual ele estava enfrentando, grande era aquele povo. E o Senhor dizer que o Senhor estava com ele, mas será que é Deus? Irmão, quando nós fazemos prova ao Senhor, Ele com certeza, viu, irmãos? Ele responde a nossa prova. Glória a Deus. E ali, amados, quando Gideão preparou o bolo, preparou o cabrito, o Senhor pediu que ele vertesse, o anjo pediu que ele vertesse na penha, ou seja, na rocha, o caldo, mas lá estava o cabrito, lá estava o bolo asno, e quando aquele caldo foi vertido, o anjo tocou naquele alimento e foi queimado. Aí disse, realmente o Senhor é comigo. Aleluia, glória a Deus. É a certeza do crente, irmão, quando nós sabemos que Deus ele está conosco. Mesmo, irmãos, que choramos, mesmo que soframos, mas nós sabemos que há um tempo, o Senhor ele não vai nos provar além das nossas forças. Deus, Ele está contigo e com tua família. Porque a família, ela é o projeto de Deus. O homem queira destruir, o homem queira, irmãos, fazer algo ao contrário contra a família. Mas o Senhor, Ele é com a nossa família. Aleluia, louvado seja Deus. E Gideão, irmão, olhou a sua família naquele momento sendo destruída. Gideão precisava ver a providência de Deus naquele momento. Mas foi dura a prova também que o Senhor fez com Gideão. O Senhor pediu que ele derribasse o altar de Baal que era do seu pai. E ainda mandou que ele pegasse o segundo cabrito do seu pai. E assim ele fez, saiu de madrugada, derribou aquele altar de Baal e começou a adorar o Senhor com aquele novo sacrifício. O povo que viram aquela situação queria matar Gideão. Como está o teu altar, minha irmã, meu irmão, meu jovem? Como está o teu altar nesta noite diante do Senhor? Você tem se apresentado a Deus no seu altar? Aleluia. O Senhor lhe responde às suas orações. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor estava com Gideão. Gideão, irmãos, também, ele tinha 32 mil homens para guerrear. O Senhor diz, Gideão diz ao povo, aquele que for covarde, que volte. E Gideão começou a pregoar aquela palavra. Aquele que for covarde, que volte. De 32 mil só ficou 10 mil homens. 22 mil foi embora. Aí o Senhor diz a Gideão, Gideão, olha, ainda é muito. Faz que esse povo vá naquele rio ali, olha. Leva esse povo